Ano de eleição municipal, ano de escolha de prefeitos e vereadores. Um ano que o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público intensificaram as campanhas contra assédio durante o pleito. E também um ano de flagrantes policiais. A campanha contra o assédio eleitoral do Ministério Público do Trabalho é resultado dos números de casos nas últimas eleições, em 2022, quando foram registradas mais de 3.500 denúncias. No Brasil, já foram registradas, só este ano, cerca de 200 denúncias de assédio eleitoral. E 5 no Piauí. Esse cenário de 2022 foi o que levou o Ministério Público a se organizar junto com outras instituições para fazermos para o ano de 2024 uma campanha principalmente, preponderantemente preventiva. E esses números de 2022, por exemplo, a gente recebeu 3.000 denúncias, mais de 3.000 denúncias, considerando o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais. E agora, para 2024, considerando esse momento que nós estamos ainda há praticamente 30 dias das eleições, nós já temos em todo o Brasil mais de 200 denúncias. Então, fazendo uma análise comparativa entre 2022 e 2024, o cenário mostra que em 2024 também teremos um número significativo de denúncias. O Ministério Público do Trabalho afirma que a campanha é uma das formas de garantir que o cidadão cumpra o seu direito de voto. O nosso papel como fiscal da lei é garantir que a legislação seja cumprida e que o eleitor se sinta à vontade, sem interferência externa no seu voto, para exercer esse direito, né? Então, propagandas irregulares, assédio, como agora está sendo divulgado nessa campanha importantíssima do Ministério Público do Trabalho, para que haja essa tranquilidade e o exercício do direito de voto da melhor forma possível. O empregado que fizer a denúncia de assédio eleitoral tem o sigilo garantido e a denúncia também pode ser coletiva. As sanções para o empregador que assediar o empregado ou empregada ou o colaborador a votar no candidato de sua preferência variam de multas pesadas, indenizações, prisões e para o candidato pode chegar até em cassação do mandato. O assédio eleitoral, ele é qualquer comportamento insidioso do empregador ou do gestor público, que o assédio eleitoral ele também pode ser praticado na iniciativa pública, e aí esse comportamento insidioso ele é baseado em convicções políticas pessoais e tem a intenção de manipular ou provocar ali um amedrontamento no trabalhador ou no subordinado para fins de obter o seu engajamento subjetivo em uma determinada campanha ou mesmo buscar o seu voto para o candidato de preferência do empregador. A Justiça do Trabalho está atenta para garantir essa liberdade individual desta escolha que cada um tem esse direito constitucional de escolher seus representantes. Posso garantir que, de forma imparcial, a Justiça, como já tem aplicado tantas situações no Brasil, diversos episódios já foram relatados, não sei se você tem conhecimento, mas diversas denúncias já foram autuadas em todo o Brasil, inclusive já para essas eleições municipais, e já temos diversas tutelas de urgência já para inibir, né, com multas pesadas, para inibir os empregadores de assediar os trabalhadores para votar em determinado candidato. O vídeo mostra o exato momento em que agentes da Polícia Federal abordaram um homem no estacionamento de um shopping em Teresina, levando 2 mochilas com R$1,5 milhão de reais. Ao ser abordado, o suspeito não soube informar a origem do dinheiro. O investigado foi abordado com pelo menos 2 mochilas, contendo aí uma vasta quantia, aproximadamente R$1,5 milhão de reais. Durante a abordagem, o suspeito não deu qualquer justificativa, né, da origem, né, lícita do dinheiro e muito menos a justificativa para uma transação bancária, né, que havia sido realizada naquela manhã. Diante dessa situação, né, da suspeita de ilicitude dessa quantia, ele foi conduzido, né, à sede da Polícia Federal aqui no Piauí, onde foi lavrado o flagrante dele pelo crime de lavagem de capitais e associação criminosa. O suspeito e um motorista que prestava apoio foram levados para a sede da Polícia Federal. O homem afirmou ser corretor de veículos. Os agentes fizeram um levantamento e afirmaram que o suspeito não possui lastro patrimonial que justificasse a grande movimentação de dinheiro. Uma pessoa que porta R$1,5 milhão
a princípio, você tem um lastro financeiro ou patrimonial, não é? Aí, no intuito de que nós pudéssemos entender as circunstâncias que envolviam a pessoa que foi conduzida, foram realizadas diligências e nós, do que foi apurado hoje, a pessoa que está presa neste momento, ela não tem lastro nem financeiro, nem patrimonial para aportar um valor tão considerável. A apreensão aconteceu graças a uma denúncia anônima e, junto com o dinheiro, os agentes da Polícia Federal conseguiram encontrar um material de campanha de um candidato a vereador de Teresina. Ao saber que seu nome estava vinculado com o flagrante, o candidato logo se pronunciou pelas redes sociais, afirmando desconhecer o dinheiro. Se hoje a minha imagem está sendo vinculada a uma quantia de dinheiro que foi presa junto à Polícia Federal. E eu, quando eu chegando em casa, para descansar um pouco, o pessoal me ligando, perguntando o que tinha acontecido. E eu, simplesmente, sem saber o que realmente estava acontecendo, fui olhar os portais. E está lá a minha imagem, porque foi encontrado um santinho dentro de um veículo. Não sei nem de quem é o veículo, não sei nem quem foi preso com esse dinheiro, mas estão vinculando a minha imagem junto a eles. Então eu, junto com minha família, trabalhando, entregando, amigos, entregando meu santinho, deve ter em alguns milhares de salas dentro de Teresina. Certo? Então está sendo vinculada. Eu quero dizer para vocês que não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Agora, a polícia deve investigar o caso e apurar se o dinheiro está relacionado com crime eleitoral. A disputa eleitoral para prefeitos e vereadores foi acirrada desde o início do ano. 9 candidatos disputaram a prefeitura de Teresina. No final, a vitória veio para Silvio Mendes, que já havia administrado a cidade por 2 mandatos. 2005 e 2010. Silvio Mendes recebeu apoiadores e conversou com a imprensa em um escritório na Zona Leste de Teresina. O candidato do União Brasil afirmou que vai intensificar o contato mais próximo com o eleitorado na reta final da campanha para apresentar propostas. O ritmo é o mesmo, caminhando, encontrando os teresinenses, dizendo que rapidamente a gente pode colocar remédio na rede, você pode comprar pela urgência e a relevância pública, o interesse público, você pode comprar uma coisa chamada por inexigibilidade, por interesse público. Isso aí é possível fazer, você chama o Tribunal de Contas, o Ministério Público, para acompanhar todo o processo que seja sempre correto, como sempre fizemos. A segunda questão é que você volte rapidamente também com o transporte público. Uma licitação que será feita demora, e a população está reclamando agora. É preciso que resolver isso. Isso a gente sabe fazer, fizemos um plano que não foi executado. E, naturalmente, o mais importante, ouvir as pessoas. Silvio Mendes também fez críticas às pesquisas eleitorais e projeções que apontam que a disputa em Teresina será definida no primeiro turno. Ele também cobrou respeito ao eleitorado da capital. Não sou atrevido, nem quero manipular quem quer que seja. E quando autoridades que exercem o poder se manifestam assim, primeiro é um desrespeito à população e segundo também aos candidatos. Campanha política é esclarecimento, levar mensagem, o que você fez, o que precisa fazer, sem enganar, sem mentir. E aí tem muita gente que às vezes esquece de comparar, e eleição é comparação, é escolha. Para os próximos 4 anos, saber quem sabe cuidar da cidade, quem sabe dos problemas e das suas soluções. Fábio Novo conversou com moradores e comerciantes do bairro Porto Alegre. O candidato do PT defendeu a necessidade de investimentos em obras de infraestrutura na região, como galerias. Aqui no período das chuvas, quando chove muito, termina levando o calçamento, gente já morreu aqui. O presidente Lula, no ano passado, mandou para cá 70 milhões para começar a primeira etapa das galerias. Infelizmente, até agora, a gestão atual não conseguiu licitar esse processo. O dinheiro está depositado numa conta desde fevereiro do ano passado. O meu compromisso aqui com eles é de que, sendo prefeito de Teresina, nós vamos licitar rapidamente essa obra, vamos começar e, claro, com o apoio do presidente Lula, do governador Rafael e da maioria da bancada federal, nós vamos conquistar todos os recursos necessários para fazer aqui
a tão sonhada galeria dessa região do Torquato Neto, do Portal da Alegria e do Porto Alegre. Fábio Novo afirmou que pretende buscar um contato mais próximo com o eleitorado na reta final da campanha em Teresina. Ele também diz que aguarda a presença do presidente Lula na capital para reforçar as atividades de campanha. Manter uma agenda muito intensa de caminhadas, de reuniões, ouvindo a população, pedindo voto e tentando convencer aqueles que ainda estão indecisos. Nós pedimos ao presidente, ele está em Nova York, estamos na expectativa, havia uma expectativa de agenda, ainda não nos confirmaram, mas ele já está na nossa campanha, já gravou para o programa eleitoral, tem pedido o voto. Independente disso, ele é um presidente que vai ter pela primeira vez com Teresina alinhamento. Nós nunca tivemos aqui em Teresina, durante muitos anos, um prefeito alinhado com o governador, com o presidente, com a bancada federal, para juntos ajudar a resolver os problemas da cidade. A festa começou ainda antes de 100% das urnas apuradas. A cada atualização de votos, mais animados ficavam os eleitores de Silvio Mendes, que estavam reunidos em frente ao comitê do União Brasil, na zona leste de Teresina. A animação ficou personificada no rosto e nas palavras de Jeová Alencar, o vice-prefeito eleito. Fazem as pesquisas manipuladas, mas o povo não se vende, não se rende. Tá aí o resultado! Tá aí o resultado! O ápice da festa foi quando o prefeito eleito Silvio Mendes apareceu para ser ovacionado pelos eleitores e correligionários que o celebraram já na porta da sua casa. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Foi isso que nós prometemos. E será cumprido, a palavra será honrada. Foi assim que sempre fizemos, e é assim que sempre faremos. Teresina merece toda a nossa dedicação, toda a nossa energia, toda a nossa experiência, principalmente buscando diminuir as desigualdades sociais. Esse é o desafio maior, por qualquer caminho, Após a divulgação dos resultados das urnas, o prefeito eleito Silvio Mendes afirmou que vai procurar o prefeito Dr. Pessoa para já iniciar a transição entre os governos. Vou pedir uma audiência ao prefeito Dr. Pessoa e, naturalmente, ir lá conversar com ele para saber qual é a prefeitura que nós temos. É assim que se faz. Você está com enganação, você está com demagogia. Não, as coisas boas a gente lembra, repete e copia. As ruins só merecem o esquecimento. Só vale a pena fazer aquilo que o coração manda com razão. E eu sou proibido de fazer diferente. 2024 contou também com outros assuntos importantes que se destacaram no estado. Um deles foi a realização do G20 em Teresina, o principal fórum de cooperação econômica internacional. Uma proposta também mexeu com toda a sociedade brasileira, que foi a PEC 6x1. O projeto de lei propõe acabar com a jornada de trabalho, que hoje é de 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso. Foi no Piauí, na cidade de Guaribas, há 21 anos que o programa Fome Zero era implementado pela primeira vez. Através de uma série de políticas públicas, buscou erradicar a fome e a miséria no Brasil. Tirou o país do mapa da fome. Na época, pesquisas apontavam que cerca de 50 milhões de brasileiros passavam fome. E o município era um dos mais pobres do Brasil. No mundo, 735 milhões de pessoas passam fome, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Um dos compromissos criado dentro do G20 no Brasil pelo governo federal é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Em Teresina acontecerá a segunda reunião técnica presencial da Força Tarefa para definir os termos finais do compromisso internacional de combate à fome e à pobreza no mundo. Para o antropólogo Arnaldo Eugênio, essa reunião acontecer na capital piauiense tem uma grande simbologia pelo estado ser um exemplo nacional. Ali era um projeto piloto
que mostrou a sua eficiência. Depois nós tivemos a expansão na eletrificação rural, a expansão na questão habitacional, no saneamento básico da cidade, ou seja, Guaribas foi alterada. Ou seja, o projeto piloto mostrou que é possível, é viável, com uma política pública feita de forma responsável, modificar as situações de vulnerabilidade social que vive uma determinada população. Entre 22 e 24 de maio são esperadas em Teresina a participação de 54 delegações e cerca de 160 autoridades, representantes de países e organismos internacionais que participarão da força-tarefa de combate à fome e à pobreza. As reuniões acontecerão aqui, no Centro de Convenções de Teresina. A capital piauiense foi uma das 13 cidades escolhidas para sediar os grupos de trabalho, que culminarão na cúpula social e na cúpula de chefes de Estado e governo em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. A partir do dia 20, nós teremos uma reunião com a sociedade civil, entidades que trabalham nesses setores, que é a forma de ouvir a população dá sua contribuição neste momento. Do dia 22 ao dia 24, não é uma reunião para o povo, trata-se de uma reunião técnica. Essas 54 delegações de vários países, não só do G20, mas de vários outros países, participarão dessa reunião técnica para pegar essas ideias que vêm da sociedade civil, do povo, e consolidar em um texto que, ao final do ano, na reunião com os chefes de Estado no Rio de Janeiro, será apresentado esse pacote de propostas, soluções concretas para que os países aderindo consigam desenvolver, a partir das experiências que nós temos, sobretudo aqui no Piauí, eles possam concretizar essas políticas que vão reduzir essa fome e a pobreza. Esses encontros, o Brasil sendo protagonista é importante, porque assim a gente vê a vontade política do governante. Quando a gente não vê a vontade política do governante, o povo fica à deriva. Então tem esse ponto que é importante também. Então, de fato, é importante o Brasil estar como protagonista nessa discussão no G20, para colocar o Brasil e as suas propostas para resolver o problema da fome, da miséria e da vulnerabilidade social e econômica dos povos. Atualmente, o sucesso das políticas públicas de erradicação da fome e da pobreza, iniciadas pelo governo do Partido dos Trabalhadores em 2003, pode ser sentido no município do Piauí, que testemunhou a melhoria da vida dos habitantes. Quem conheceu o Piauí em 2002, 2001, e que hoje anda nas cidades do Piauí, vão ver que são outras cidades. Porque o Bolsa Família, qual era a grande sacada do Bolsa Família? Em vez da cesta básica, que antigamente era um programa, era entregar cestas prontas. Não acabou, mas diminuiu bastante, porque não pode ser política pública a cesta básica. Então, é que elas dinamizaram o mercado. O dinheiro fica ali. Então, tu pensa o que é 1.000 pessoas recebendo um Bolsa Família, de 600 a R$1.000, e ficando ali, comprando do bodegueiro. Então, o bodegueiro pôde comprar coisa para vender, montar a quitandinho dele. A pessoa que produzia, que está lá também, o agricultor familiar, passou a criar galinha, passou para vender para essas pessoas. Então, criou um mercado. Todos os municípios, e as cidades são outras. Pode olhar, a característica das cidades são outras para o que elas eram há 20 anos atrás. Então, é a grande consequência, que dinamizou o mercado, criou o mercado, dinamizou a economia, distribuiu renda, porque as pessoas recebem, é transferência, mas depois ela é como se fosse uma distribuição que tem outros beneficiários, não é só a pessoa, a família que recebe. Há dias que só aumenta a pressão popular pelas redes sociais contra a escala de trabalho, que ficou conhecida como 6x1, ou seja, trabalho por 6 dias seguidos, tendo apenas um dia na semana de descanso, como funciona atualmente na maioria dos estados brasileiros. O texto da PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, de autoria da deputada Érica Hilton, do PSOL, precisa de 171 assinaturas. Por isso mesmo, o assunto não movimenta somente as redes sociais, dividindo opiniões contra e a favor da PEC e com declarações de personalidades das diversas áreas, políticos e representantes da causa trabalhista, mas também movimenta os corredores da Câmara Federal sobre quem apoia ou não a proposta de Érica.
Até o fechamento desta reportagem, 134 deputados federais haviam aderido à proposta, número bem diferente do último domingo, quando foi contabilizado apenas 71 assinaturas. A pauta também é assunto nas ruas. É ótimo. Para quem trabalha de carteira assinada, é muito bom. Eu acho complicado, porque assim, a gente tem que pensar também no lado do empresário. Isso vai gerar um transtorno bem grande. Seria ótimo se houvesse uma parceria entre o governo, que reduzisse o número de impostos que hoje o empresário paga, que são muitos, para que isso fosse viável para o trabalhar. Aí sim, aí daria certo. Então, você é contra essa proposta? A princípio, sim. É bom, é legal, né? Tem mais tempo, né? Tem mais tempo para poder cuidar, descansar, cuidar dos afazeres de casa, né? Da família. Hoje você trabalha? Não, trabalho por conta própria. Isso. E trabalhando por conta própria, como é que você faz? Tira umas horinhas de descanso? Tiro porque eu tenho um bebê pequeno, né? Aí... Tá com um sorriso no rosto, então a saúde mental tá em dia. Tá! Da bancada piauiense, até agora, segundo nossa apuração, pelo menos 3 deputados se manifestaram a favor da PEC. Dr. Francisco, Florentino Neto e Merlong Solano, os 3 do PT. Considero importante tomar providência no sentido de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras, reduzir as doenças ocupacionais que afetam a vida de tantas pessoas no Brasil e no mundo. As tecnologias hoje permitem aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzir a carga horária de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras, para que eles possam ter tempo para se dedicar a outras atividades, à família, ao esporte, ao lazer, ao estudo. Por mais saúde, por mais convivência com a comunidade, com a família, por mais esporte, por tudo isso. E também por mais competitividade. O trabalhador feliz, o trabalhador com saúde, o trabalhador integrado com sua família, com a sociedade, vai trabalhar muito melhor. O maior argumento para a defesa da PEC é a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Isso porque, melhorando a qualidade de vida, segundo dados de pesquisadores e especialistas, melhora também a produtividade. Se a gente for falar de monitoramento mesmo, da parte física e psicológica, cuidando desse colaborador, você aumenta em 15% o engajamento desse colaborador. Então, assim, é um número muito alto. Já existe, por exemplo, em alguns países, inclusive aqui no Brasil está ainda de forma muito tímida ali para o sul, né, do país, a carga horária ali de segunda a quinta-feira, né? Ainda muito tímido. No próximo bloco, vamos celebrar os 6 anos da O Dia TV. Vamos falar do aniversário do Jornal O Dia e das reportagens que se destacaram em 2024.